Se por um lado os pastores têm obrigações e princípios determinados por Deus, a nossa relação com o nosso pastor também o tem. E Lutero também traz o que os ouvintes devem aos seus pastores. E aí ele usa vários textos bíblicos, Lucas 10, 7, 1 Coríntios 9, 14, Gálatas 6, 6 a 7, 1 Timóteo 5, 17 e 18, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13 e Hebreus 13, 17. Esses textos juntos falam o seguinte: comei e bebei o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ordenou também o Senhor aos que pregam no Evangelho que vivam do Evangelho. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, que o tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E por fim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então nota que nós podemos dividir em 3 partes essa orientação bíblica com relação aos pastores. A primeira parte trata do sustento, e aí entra o papel da nossa oferta. Um dos objetivos da oferta do cristão é o sustento dos pastores, porque é uma ordem bíblica, que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. E diz mais, que seja digno, merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade que se afadigam na palavra e no ensino. Então, quanto mais dedicado, mais que se afadiga, ou seja, se dedica ao ensino da palavra, maior deve ser o ganho. Esse é o princípio bíblico do pastor. Justamente, quanto mais você percebe que o seu pastor se preocupa com o seu bem-estar, prega a palavra com frequência, com respeito, você deve valorizá-lo. E a segunda parte, acatar com apreço, ou seja, receber o seu pastor como ele verdadeiramente é. O pastor é um ser humano como você, mas quando ele está no ofício do pastor, ele é um enviado de Deus, ele está a serviço de Deus. E você respeitar, acatar, honrar o seu pastor também é honrar a Deus. E por fim, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Então aqui entra a obediência. Muitas vezes as pessoas, o pastor falou isso, mas eu não concordo. Se o pastor falou baseado na palavra de Deus, não é a opinião dele, é a vontade de Deus. E por isso o texto diz: sejam submissos. Se submeter ao ensino do pastor não é se submeter ao pastor, mas é se submeter à vontade de Deus. E mais do que isso, por que você deve submeter ao seu pastor? Porque eles velam pelas vossas almas, ou seja, Deus colocou você aos cuidados dele, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Um dia os pastores vão prestar conta de cada pessoa que Deus colocou na vida deles. E se você não honra, não respeita e não obedece o ensino do seu pastor, você está dificultando o trabalho dele, porque se você se perder, ele vai ser responsabilizado por Deus. Então o ministério pastoral não é algo que pode ser tratado com desprezo, mas com honra e respeito, porque exige muita responsabilidade. Ao você se rebelar e não aceitar os ensinos do seu pastor, você pode estar colocando, inclusive, a salvação dele em risco, porque ele vai ter que prestar conta da sua vida. E quando ele está feliz, ele vai trabalhar melhor e você também vai ser abençoado. Pense nisso com relação ao seu pastor.